A matéria de capa da revista Unesp Ciência do mês de maio traz o livro Saúde e Sociedade, escrito pelo médico sanitarista Rodolfo Telaroli Júnior. Ele explica como as mudanças sociais, econômicas e culturais afetaram a saúde do homem de forma positiva e negativa. Além disso, o livro traz ótimas dicas de alimentação e muitas curiosidades. Mas antes da gente ver a entrevista com Rodolfo Telaroli, vamos ver outros destaques da revista Unesp Ciência desse mês. 40 anos do curso de Ecologia de Rio Claro. O professor Marco Piso explica como podemos apreciar e aprender sobre as aves que vivem no ambiente urbano. A editoria Homenagem traz os artigos Esta é uma história de livros e não de mistérios cotidianos, e Humberto Eco e o valor da verdadeira erudição. A administração pública. Textos que falam sobre equilíbrio urgente e necessário e reforma da Previdência Social analisam o presente e discutem o futuro do sistema previdenciário brasileiro. Mulheres. O feminismo e a obra de Simone de Beauvoir. O perdão da pena para as mulheres esquecidas e a saga das mulheres falam sobre como é ser mulher no mundo atual. Leitura. Os apaixonados por cinema vão curtir o resumo feito por Doni Correia e Marcelo Tapia sobre o livro Cinematógrafos, Antologia da Crítica Cinematográfica, publicado pelo modernista Guilherme de Almeida. Cinema. Professores da Unesp comentam filmes que foram indicados ao Oscar. Dia do Trabalho. José Luiz Del Roio escreve sobre o dia 1º de maio e comenta sobre a importância da universalidade do tema. Ficção. A crise de 2008 afetou mais a União do Levante, altamente conectada aos mercados financeiros, que a Europa e os próprios Estados Unidos. Este é só um trecho do conto escrito por Heloísa Paiti. Arte e Cultura. Confira também a matéria que fala sobre a tese de doutoramento de Célio Martins da Mata, defendida no Instituto de Artes de São Paulo. A pesquisa enfoca arte, cinema e tecnologia. A foto do mês de maio mostra a nova diretoria da Associação Brasileira de Editores Científicos. E na editoria Opinião, Eugênio Ramos e Bernadette Benetti falam sobre ensino no artigo As Facetas do Livro Didático. Todas essas matérias podem ser lidas no site da revista. É só acessar www.unespciencia.com.br. Desde que o ser humano surgiu na Terra, existe o desejo e a preocupação de viver com mais qualidade e por mais tempo. Ao longo do tempo, os problemas de saúde, as explicações para eles e as soluções encontradas foram se modificando. Para entender as mudanças ao longo da história, é necessário ter em mente que as formas de viver e morrer são sempre determinadas por aspectos que fogem do campo restrito da biologia. Mudanças culturais, sociais e econômicas têm papel fundamental na definição das condições de saúde das sociedades. Estes dois textos fazem parte da apresentação do livro Saúde e Sociedade, escrito pelo médico sanitarista Rodolfo Telaroli Júnior. É ele quem vai explicar como essas mudanças podem interferir em nossa saúde. Bom, desde que o homem surgiu na face da Terra, que existe essa preocupação de se viver mais e viver com qualidade. Lá atrás, 10 mil anos antes de Cristo, o tempo médio de vida eram 30 anos. A vida tinha um ciclo muito rápido e as causas de morte eram muito diferentes de hoje. As pessoas morriam por quedas, fraturas, acidentes, ataques de animais. E ao longo da evolução, na medida que as pessoas passaram a viver em cidades, aldeias, grupos sociais maiores, até a gente chegar nas metrópoles agora dos séculos 20 e 21, as formas de adoecer e morrer foram se modificando. E as formas de abordar as doenças também foram se modificando. Até o século XVIII, a maneira de se abordar a saúde e a doença era muito semelhante à da antiguidade. Aqui o Hipócrates seguia, Hipócrates é o pai da medicina na Grécia Antiga, e o Galeno, que é o pai da farmácia, seguia na Roma Antiga. Então, dos elementos presentes no corpo,
a água, a bilis, a urina, o suor, os elementos líquidos, os miasmas, que são uns bichinhos que são gerados a partir da matéria orgânica, causando doença. E no século XIX a gente tem a revolução científica, então a revolução microbiológica, a revolução bacteriológica, o surgimento de ciências como a imunologia, a química, que ela floresce e cresce na Alemanha. Então, para a gente que trabalha no modelo científico hoje, dá para dizer que quase tudo começou no século XIX. Aí que se identificaram causas individuais para doenças transmissíveis. Então, cada bactéria, cada micro-organismo causando uma doença diferente. É quando Pasteur cria a vacinologia, a primeira vacina contra a raiva, que em linhas gerais é a mesma usada até hoje. Então, mudou a maneira de abordar a saúde e a doença. Para cada bônus, nós temos um ônus. Então, a vida foi ficando mais tranquila. Então, na medida que as pessoas têm acesso à comida, o homem passa a dominar a agricultura, plantar o que ele vai consumir depois e passa a criar animais, então aves, porcos, bovinos. Isso facilitou a vida e permitiu que as pessoas vivessem por mais tempo e tivessem uma vida mais cômoda. Mas o fato da gente colocar muitas pessoas morando próximas, nas vilas, colocar muitos animais sendo criados e próximos dentro das casas ou próximos das casas, fez com que se favorecesse a troca de micro-organismos de homens para outras espécies animais. Então nós estamos hoje vivendo essa epidemia da gripe H1N1, vamos lembrar que é um vírus que surgiu lá no Oriente, na China, e que foi constituído a partir de troca de componentes genéticos de vírus de humanos com vírus de suínos, de porcos, daí o apelido gripe suína. Então, a proximidade com outras espécies animais faz com que a gente tenha novas doenças surgindo, novos desafios. Com o avanço da medicina nos países desenvolvidos, o envelhecimento passou a ser associado à qualidade de vida. Mas no Brasil, apesar do envelhecimento da população, ainda não se pode fazer essa associação. Nos países desenvolvidos aí do hemisfério norte, Europa, Estados Unidos, Canadá, Japão, a gente tem esse processo chamado de transição demográfica, que são populações com mais idosos e menos crianças. A gente já começa no início do século XX. Então as pessoas vão vivendo mais por conta de melhorias no saneamento, melhorias nas condições de trabalho, melhorias nas condições de assistência à saúde, de alimentação. E nos países em desenvolvimento, que é o caso do Brasil, nós estamos aí nesse grupo, esse processo é mais recente, ele vem de 1950 para cá. Então a gente acaba tendo o envelhecimento da população. Na década de 60, as mulheres saem de casa, vão para o mercado de trabalho, assumir os postos aí junto com os homens, infelizmente ainda menos reconhecidas e ganhando menos do que homens que executam as mesmas tarefas. Mas isso permitiu a descoberta da pílula anticoncepcional, então permitiu que se controlasse a reprodução, quantos filhos cada família, cada mulher quer ter. Então, nós temos menos crianças e temos o controle de uma série de problemas de saúde que permite com que o brasileiro viva por mais tempo. Nós não temos cidades acessíveis, basta sair para as ruas para a gente ver calçadas esburacadas, nas esquinas nós nem sempre temos rampas para permitir a passagem de cadeiras de rodas, os prédios públicos muitas vezes não são acessíveis à população, o transporte público também não é adequado ao trânsito livre dos idosos. O sistema de saúde, também o SUS, é caótico. O SUS ele teve um papel importantíssimo para reduzir a mortalidade da população numa série de doenças que matavam o brasileiro, redução da mortalidade infantil. O SUS permitiu que os indivíduos parassem de morrer na rua e tivessem acesso a um mínimo de assistência à saúde, todos os brasileiros. Ele foi criado em 1988, só que o SUS envelheceu.
E hoje ele é uma peça de museu. Então é uma insanidade a gente manter um sistema de saúde que na letra da lei se propõe a oferecer toda assistência integral a todos os brasileiros. Nenhum país tem riqueza em quantidade tal para oferecer o que o SUS se propõe a oferecer para a população brasileira. Então, o que tem que se fazer é criar coragem e reformar profundamente o SUS, reduzindo o sistema de saúde para alguns procedimentos e para a parte mais carente da população. Em contrapartida, a redução da carga tributária e permitir que quem desejar compre assistência privada à saúde. A seguir, vamos entender por que a modernidade, além de trazer benefícios, também trouxe alguns prejuízos para a sociedade. O Nesp Ciência volta já. A matéria de capa da revista Unesp Ciência desse mês traz o livro Saúde e Sociedade, escrito pelo médico sanitarista Rodolfo Telaroli Júnior. Ele explica como os fatores sociais, econômicos e culturais podem influenciar na qualidade de vida das pessoas. Com o desenvolvimento da sociedade, vieram a tecnologia, o conforto, conglomerados e facilidades não encontradas antigamente. Mas também vieram algumas consequências nada agradáveis. As doenças psiquiátricas, problemas psicológicos têm aumentado em função do estilo de vida que a gente leva, que é muito louco, muita correria, muito estresse, violência. Isso faz com que depressão, eu brinco que depressão é um problema que todos têm, tiveram ou vão ter algum dia ao longo da vida. Mas distúrbios de ansiedade, insônia e até a fibromialgia, que é um problema misto aí de orgânico e emocional, são todos problemas de natureza emocional que têm aumentado. E os idosos, até pela condição de isolamento que eles se situam dentro da estrutura familiar muitas vezes, em especial os idosos homens, já que as idosas mulheres se inserem melhor dentro das famílias, acabam sofrendo de depressão com maior frequência. Por isso, o índice de suicídio elevado que a gente tem em todas as sociedades na população idosa. O livro Saúde e Sociedade contextualiza de maneira bem leve toda a trajetória do homem, além de trazer curiosidades e dicas muito pesquisadas atualmente. É uma síntese das conversas que eu tenho com os meus alunos, aonde eu abordo a saúde pública de maneira que fuja do estritamente biológico. Então, é trabalhar a saúde pública na sua vertente social, econômica e cultural. Olha, é um livro curto, bem ilustrado para ficar mais saboroso, já que o público-alvo são os jovens aí de 11 a 15, 16 anos de idade, e ele está nas livrarias. Como o tema é muito amplo, eu dividi a questão do biológico e do social, que o grande desafio era sair daquela abordagem que mostra a doença no homem, que é o que a gente faz sempre em ciências da saúde, a doença no homem, e mostrar o homem que sofre a doença. E esse homem, ele mora em algum lugar. Então, tem uma primeira parte onde eu trabalho a questão da habitação, desde as cavernas, passando para as primeiras vilas, as cidades medievais, as cidades europeias na época da Revolução Industrial, até as grandes metrópoles dos séculos 20 e 21. Então, um primeiro aspecto foi trabalhar a questão da moradia. Depois, todos os seres humanos, todos os seres vivos se alimentam. Então, é trabalhar a questão da alimentação. Como a dieta ela é fonte de vida, mas nós, como os peixes, morremos pela boca. Então, como uma má alimentação e como a alimentação mudou desde a pré-história, onde a gente tinha indivíduos caçando, coletando sobras da natureza. Então, como a alimentação foi mudando, isso foi permitindo que a população crescesse, quando o homem passa a plantar, passa a criar animais, mas, por outro lado, a gente passa a ter doenças do excesso, que é o nosso problema hoje. O Brasil é um país de idosos e pessoas com sobrepeso.
no século XXI, mais de 50% da população de 18 anos e mais sofre de excesso de peso. Então, excesso de calorias, excesso de ingestão vão dar doenças como diabetes, pressão alta. Isso tem que ser trabalhado. Então, o segundo aspecto foi a questão da alimentação. E o terceiro aspecto que eu abordei no livro foi o trabalho. Que o trabalho é fonte de riqueza, é fonte de sustento. O trabalho nos humaniza. É ele que nos insere na sociedade, que nos faz alguém. Então o trabalho era muito pesado, muito penoso na pré-história, na antiguidade. E haviam profissões muito insalubres e que hoje já foram extintas. Depois, ao longo da história, a gente vai ter outras profissões também na Idade Média, o indivíduo que lidava com ouro, que limpava latrinas, limpava chaminés, até chegar a profissões mais atuais que geram riqueza, mas que geram doenças, as tendinites dos digitadores. Para os mais jovens não dá para imaginar um mundo sem smartphone, sem computador. Só que não existiam problemas tipo tendinite, Asler, Dort, antes de se inventar computador. Ninguém tinha tendinite por usar máquina de escrever manual, como era o padrão no Brasil até 30 anos atrás. Então, avanços que tornam a nossa vida mais rápida, mais confortáveis, vão desandar em novas patologias, como a tendinite. Eu sempre gosto de colocar algumas curiosidades nos livros. Então, uma que me recordo é a questão do preservativo masculino, da camisinha, né? Que é muito usado, muito conhecido por todos hoje. Mas no passado, antes da invenção do látex, da borracha, se usavam tripas de animais e cada indivíduo tinha a sua camisinha que o acompanhava durante meses, anos ou por toda a vida. Não era um produto descartável. Um outro aspecto que eu comentei também no livro, que é muito atual, é a questão do câncer, que as pessoas buscam uma cura, elas consideram o câncer como uma única doença e buscam uma cura universal para o câncer. E isso não existe. Cada câncer é uma doença única e diferente. Nós temos centenas de tipos de câncer, conforme o tipo da célula e conforme a região do corpo que é afetada. Você sabia que em 10.000 a.C., 6 milhões de pessoas habitavam o planeta? Número que saltou rapidamente para 250 milhões na época do nascimento de Cristo. Atualmente, a população mundial já passa de 7 bilhões de habitantes. Uma outra curiosidade é que, em média, um pacote de biscoito recheado tem 750 calorias. Aproximadamente 1/3 de todas as calorias que devem ser consumidas em um dia. No livro tem muito mais curiosidades. Mas, por falar nisso, depois de saber quantas calorias tem um pacote de biscoito recheado, você ficou pensando quanto é preciso comer por dia? Então, não pode perder o próximo bloco. O Nesp Ciência volta já! A matéria de capa da revista Unesp Ciência do mês de maio traz o livro Saúde e Sociedade, escrito pelo médico sanitarista Rodolfo Telaroli Júnior. Ele explica como as mudanças sociais, econômicas e culturais afetaram a saúde do homem de forma positiva e negativa. Além disso, o livro é repleto de curiosidades e dicas que podem ajudar muito na hora de manter uma alimentação saudável e contribuir para a qualidade de vida. Então, a primeira delas é fazer uma dieta fracionada. Então, todo mundo quer manter a linha, quer perder peso, não quer engordar. E por isso pula refeições. Mas isso é muito ruim para a saúde. Então, é muito importante a gente comer a cada 2, 3 horas. Então, o café da manhã, o lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e lanche da noite. Então, isso é fundamental para manter no sangue uma estabilidade nos níveis de açúcar, de glicose e da insulina. A segunda dica é a gente se concentrar no ato de se alimentar. Então, nunca se alimentar teclando no WhatsApp ao mesmo tempo, falando do celular ou assistindo TV.
lendo uma revista, lendo jornal, porque a gente vai perder a noção dos sinais de saciedade que o cérebro manda, dizendo que já estamos satisfeitos com o que ingerimos de alimentos. Uma terceira dica é a gente comer devagar. Eu acho exagerado aquele conselho de mastigar 30 vezes cada porção de alimentos, mas é importante se mastigar cada porção do alimento o suficiente para fracionar bastante o alimento e ele já chegar parcialmente digerido no estômago, e também para dar tempo de a gente perceber que está satisfeito, não comer mais do que deve. É importante uma dieta variada. Então, toda dieta viciada que exclua alguma classe de alimentos, ela vai trazer alguma consequência. Então, a gente precisa comer vegetais, precisa comer frutas, cereais, proteína animal é importante. Então, comer de tudo, para que a gente tenha todas as vitaminas e sais minerais necessários à manutenção da vida. E a famosa pirâmide alimentar. Para ajudar no equilíbrio alimentar, entender a famosa pirâmide pode ser uma ótima dica. Criada no século XX, ela é usada até hoje. E além de ajudar a manter a boa forma, ela pode ser fundamental para a prevenção de doenças. É um gráfico no formato de pirâmide que traz na base os alimentos que a gente pode e deve consumir em maior quantidade. Que no caso então são cereais, as verduras, saladas, frutas. Depois a gente tem a porção intermediária da pirâmide, com outros alimentos para se consumir em quantidade menor, como as proteínas de origem vegetal e animal. E no topo da pirâmide são aqueles alimentos para a gente consumir bem pouquinho, com parcimônia. Então são os óleos e os doces. Na verdade, doces eles são alimentos mais recreativos, eles não têm importância nutricional, mas todo mundo adora doce. Chocolate, doces caseiros, mas é consumir com parcimônia por conta da questão da obesidade, que é um problema seríssimo no Brasil. A alimentação tem que ser atraente e, sendo colorida, é sinal que nós temos vários produtos ali no prato. Então, uma folhagem verde, um tomate, o arroz, o feijão, alguma carne. Então, é importante ter essa variedade e nunca pular a refeição. E quando eu falo 6 refeições, não é refeições fartas às 6, porque senão nós vamos ultrapassar muito a cota calórica que devemos comer todos os dias. Então, essas refeições intermediárias, que é o lanche da manhã, da tarde e da noite, são refeições pequenas, mas é para não deixar o estômago vazio e não deixar variar o nível de insulina e de glicose no sangue. Refeições mais fartas na cultura do brasileiro, do país, é café da manhã, almoço e jantar. Cada corpo humano é 70% de água. Então é importante a gente estar reciclando esse volume de líquidos que nós temos dentro da gente. Os rins precisam estar sempre funcionando e filtrando o sangue para eliminar os sais minerais e as excretas que o corpo produz, a ureia, ácido úrico. Então a gente precisa de líquidos para manter todo o corpo funcionando, para dar volume para as fezes, para elas não ressecarem. Agora, dizer que tem que tomar 2,5 litros ou 3 litros, isso não existe consenso. O importante é estar tomando líquidos, não precisa ser água. Nós temos água no suco, água no café, água nos alimentos sólidos, arroz, feijão, frutas, verduras. Então, tomar um volume de água aí, eu sempre sugiro no mínimo 1,5 litros. Uma outra técnica antiga, mas muito usada até hoje, é o cálculo do índice de massa corpórea. Desenvolvido no fim do século XIX, ele avalia a quantidade de gordura no corpo, se existe desnutrição, se o peso está normal, com sobrepeso ou obesidade. Como todo índice, ele funciona para 90% das pessoas. Então não é para entrar em desespero se o indivíduo não se enquadra nos parâmetros. Então a gente pega a altura do indivíduo em metros e multiplica ao quadrado, a altura pela altura. Aí pegamos o peso do indivíduo em quilos e dividimos pelo primeiro número, que é a altura ao quadrado.
Vamos ter um terceiro índice, que é um índice de massa corporal. Então, para 90% das pessoas, como é que funciona? Quando esse valor dá de 18,5 até 25, é considerado que o indivíduo está bem de peso. Abaixo de 18,5, o indivíduo está desnutrido, ele está emagrecido. De 25 até 30, o indivíduo está com sobrepeso, o peso está um pouco acima do normal. Dos 30 aos 40, a gente diz que a pessoa está obesa, e dos 40 para cima é uma obesidade mórbida, mais perigosa. Agora, as pessoas têm tipos físicos diferentes. Tem pessoas com mais ossos, um ombro mais largo, mais corpulenta, então, e que vai estar fora dos parâmetros e não vai estar obesa. Um atleta, uma pessoa com muito músculo. Por outro lado, pessoas de mais idade, elas têm menos líquido no corpo. Então nós podemos ter um idoso abaixo dos 18,5 que não está desnutrido, ele é magrinho. Com esta dica, a Unesp Ciência fica por aqui. Vale lembrar que todo o conteúdo da revista pode ser lido no site www.unespciencia.com.br. Até a próxima!